Informação de última hora. Mandou avisar. Abriu diálogo. O nome está sendo debatido. Vamos falar também sobre o Watchdog. Exatamente. O que a galera tem muita dúvida acerca do processo que a justiça ainda vem de olho, né? Na SAF do Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento, quarta-feira, recheado de informações importantes do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar por dentro de todas elas. Mas antes, eu peço sempre na humildade, aquela moral de sempre, o seu joinha, o seu like, avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco da Gama, do nosso Gigante da Colina, é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e sobe o nome do Vasco, a marca Vasco, na plataforma nos top trends, transformando o Vasco numa marca mais atrativa midiaticamente. Então você faz sua parte como vascaíno, deixa o seu like e aqui fica o meu muito obrigado. Nesse vídeo vamos falar muito de Vasco, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal porque a gente vai bater a meta de 110 mil inscritos. Está faltando só 630 inscritos para a gente bater a nossa meta. Então você está chegando aí, eu estou vendo que você não está inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se. E você que já está inscrito, coloca a cidade de onde você está falando aqui nos comentários. Eu quero saber de onde você está falando aqui junto comigo. Beleza, irmão? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, vamos ao que interessa. As informações importantes do Gigante da Colina, do Legítimo Clube do Povo. E eu quero começar a falar exatamente sobre o mercado da bola, né? O Vasco que se agita. Hoje é um dia importante para uma possível contratação do De Ossa. Parece que as tratativas estão em últimos momentos, né? E, enfim, o De Ossa pode se tornar, né, jogador do Vasco a qualquer momento. Hoje, como nós estamos aqui logo pela manhã, pode pintar a boa notícia e eu claramente vou voltar, né, para a gente trocar essa ideia sobre essa contratação. Mas eu quero falar aqui uma informação até que veio lá do Flávio Dias, né? Ele disse que o Zaha, né, jogador ex-Manchester United, estava no Galatasaray, estava no Charlotte também da MLS, jogador que transitou aí por alguns clubes, né, o Lyon da França, enfim, e está sendo oferecido para o futebol brasileiro e mais precisamente para o Vasco, para o Corinthians e para o Internacional. O nome de Zaha está sendo debatido dentro do Vasco, mas aparentemente é um nome muito arriscado, né? Salário muito alto, um jogador já chegando aos 34 anos, ele é da geração 1992, da mesma geração do Coutinho, do Neymar, então vai fazer 34 anos nessa temporada, ainda não completou, se eu não me engano, faz em setembro ou outubro, algo do tipo, aí completa os 34 anos. Então, um jogador já em declínio aí na carreira, né? Esteve em alta em vários momentos, mas agora vem passando, né? O Marfinense vem passando por uma situação difícil, sem clube, sem contrato, uma idade avançada e salário alto. O nome vem sendo debatido no Vasco, mas dificilmente será aprovado. A gente vai estar de olho exatamente porque trata-se também de um jogador que fez muito sucesso na Europa à época, né? No seu auge, né? Mas agora a gente não vê, né, o Zaha fazendo aí jus ao seu nome, até mesmo, né, na seleção da Costa do Marfim, ele nem sequer foi convocado, né? A seleção da Costa do Marfim, que não tem tantos craques, mas nessa geração tem o Diamandé, enfim, tem alguns nomes ali interessantes, mas se fosse o Zaha bom jogador, hoje, atualmente, ele estaria, né, numa seleção que não tem tanta concorrência assim, diga-se de passagem. Enfim, nome sendo debatido, vamos falar muito sobre isso futuramente, se houver algum posicionamento positivo do Vasco. E você, contrataria o Zaha? Vai lá nos comentários e deixe sua opinião. Olha só, hein? Mandou a real, mirou alto. O Vasco venceu, né, o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, está na semifinal, agora aguarda os próximos jogos, né, os próximos desafios, e o Zuccarello mandou a real, falou que o Vasco vai em busca do título. E é claro que a gente vê também, né, não tem como não falar, da volta por cima na carreira, né, que está dando aí o Matheus Kuropos, muito criticado por nós da imprensa também,
por muitos torcedores na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Matheus Kuropis parece que vem agora, né, fazendo um grande trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Fácil de detectar. Era muito fácil de detectar. Quando o Vasco entrou na Copinha, o Fernando Diniz era o treinador do elenco principal e o Matheus Kuropis espelhava a equipe do Fernando Diniz, lá do profissional, no sub-20, até porque se houver uma transição de jogadores de um lado para o outro, do sub-20 para o profissional, esses jogadores já chegariam no profissional adaptados ao estilo do Diniz. Então eu via muito isso na Copinha, o estilo do Diniz ali na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Linhas altas, o goleiro jogando como se fosse um líbero, a zaga muito exposta. Acabou que o Vasco, no sub-20, teve um resultado muito ruim por conta do espelho que o Matheus Kuropis estava fazendo do time do Diniz lá no profissional. Acabou que não deu certo. Assim que o Diniz saiu, o que aconteceu com o sub-20 do Vasco? Mudou completamente, né? O Diniz, ele é um grande técnico, tá? Um grande técnico, a gente não pode nunca falar o contrário aqui, porque é um cara campeão da Libertadores, mas o estilo dele é muito específico, é algo muito único, então dificilmente outro treinador consegue fazer uma adaptação para alimentá-lo, né? É muito raro. Então foi o que sabotou, né, o Matheus Kuropis, e agora sem essa grande forma de jogar tão específica, ganhou liberdade e vem fazendo um bom trabalho, né? Então um avanço aí diante da mudança, né, do resultado aí do Matheus Kuropis. Vamos torcer para que dê mais certo, né, que o Vasco seja campeão brasileiro. É uma boa vitrine para a molecada que já está chegando na semifinal. E a gente tem aí um grande problema, que é o time do Palmeiras, né, que joga contra o Corinthians. E é um jogo muito difícil, né, contra o Palmeiras, porque o Vasco foi o líder isolado, né, o Palmeiras, o Vasco foi segundo colocado. E o time do Palmeiras é um time muito bem estruturado na base. Mas enfim, vamos lá, vai dar sorte, a gente vai conseguir, pelo menos no sub-20, né, um título esse ano, quem sabe. Vamos torcer para que tudo dê certo. Beleza? Olha, eu quero falar também aqui sobre o Watch Dog. O Watch Dog, tá todo mundo me perguntando, o que é Watch Dog, Lino? O que é isso? O que estão falando de Watch Dog? Olha só, o Watch Dog é um elemento que a justiça colocou dentro da SAF do Vasco, lá dentro do Vasco, para fiscalizar, ficar de olho. E a palavra watchdog, ela significa cão de guarda. É exatamente isso, para ficar de olho e para pegar todas as correções que a diretoria do Pedrinho tem que fazer, né, que não foi feito antes, como algumas questões formais de reunião, atas, enfim, questões financeiras que devem ser mostradas. O watchdog, que é o Atos, né? O último interventor, está lá fazendo esse trabalho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o professor José Humberto, que é especialista nessa fala, no direito empresarial, e vai explicar para você certinho o que é esse tal de watchdog que todo mundo fala, né? E você ainda não entendeu o que é. Então, com vocês, professor José Humberto, vou deixar aqui na descrição o canal do professor José Humberto para você ir lá se inscrever. E claro, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Grava aí, tem live meio-dia. Lembrando, tem vídeo às 5h30 da tarde. Tem live às 6h30 da tarde, /noite. E 10h30 da noite a gente volta. Não perca nenhuma. Vem com a gente. Tá muito legal. A equipe tá cheia e a gente quer saber também a sua opinião. Então, com vocês, professor José Humberto, especialista em direito empresarial. Chegando até a venda da SAF do Vasco, que vai acontecer em breve. Bem, pessoal, você sabe que essa liminar sendo suspensa pelo desembargador lá no Tribunal de Justiça, o desembargador, determinou a nomeação de um watchdog lá no processo em primeira instância. Ah, Roberto, mas o que é um watchdog? Quem é essa pessoa? Que cargo que é esse? Que profissional que é esse? Vamos só recordar um detalhe, que aquela interventora que foi nomeada inicialmente, a Samantha Longo, ela pediu a renúncia desse cargo e o cargo ficou vago até que a nova juíza, já que a própria juíza da quarta vara se deu por suspeita e remeteu para a quinta para a sexta, e a juíza da sexta, a doutora Simone, ela nomeou um novo interventor, que é o advogado, esse advogado que já atuou com recuperações judiciais, ele tem experiência nessa área, chamado de Atos Neves. Ele estava como interventor, aceitou esse encargo, mas nesse inteirinho, ou seja, nessa janela de liminar valendo e liminar suspensa pela decisão do tribunal, ele estava como interventor. Como a determinação judicial foi para que o Pedrinho retornasse
e o conselho de administração assumisse novamente o posto, né, a função, o interventor ele deixou de ser necessário. Essa decisão foi modificada. Não há mais uma intervenção judicial. O Vasco não está mais sob intervenção, está com a gestão normal. Mas o desembargador ele determinou que, concomitantemente, fosse aí, junto com a administração, nomeado esse watchdog, que foi justamente indicado pelo Vasco, o mesmo que era o interventor, o Atos Neves. Ele está como indicado, aceitou esse encargo e vai agora fazer uma série de atos ou medidas, vamos colocar assim, desde o retorno do Pedrinho, e o Pedrinho vai ter que fazer isso em conjunto com ele. O que nós temos que entender quando falamos do watchdog? Bem, é importante que você entenda que o watchdog não tem relação com o administrador judicial. Na RJ do Vasco, tem uma administradora, está tomando conta do processo de recuperação judicial como uma auxiliar do juízo. Ela ajuda no processo, na interlocução com os credores, verificação de crédito, relatórios da atividade que é prestada, só que agora, nesse momento, está sendo nomeado o watchdog. O que ele vai fazer dentro desse cenário? Em resumo, ele vai colocar, ou buscar colocar em prática, a governança que está falha no Vasco, essa transparência e que o Vasco consiga seguir à risca as regras de gestão numa sociedade anônima, que é a SAF do Vasco. Basicamente é isso. Ele vai ter que colocar a casa em ordem, ou ajudar que colocar essa casa em ordem, junto com a gestão do Pedrinho, dessas irregularidades que foram pautadas. Ele fará. Vamos pegar aqui alguns aspectos, vocês que não são do direito, mas estão acompanhando o Vasco, e já vamos falar sobre isso, como vai impactar na SAF do Vasco, nas vendas, na compra de jogadores, nos compromissos firmados, e até mesmo nessas negociações para que o MOU aconteça e o Vasco seja de um novo dono. Primeiro ponto aqui do monitoramento financeiro. O que o watchdog faz? Ele vai ter que verificar se há uma capacidade de cumprimento, veja só, do plano de recuperação judicial e os riscos antecipadamente. Ele vai ter que identificar isso. Olha, essa ou aquela operação tem risco para o cumprimento do plano de recuperação. Por isso que o que temos visto é que operações acima de 5 milhões de reais têm que passar por ele. Né? Não é qualquer valor, qualquer compra, mas questões muito pontuais. No que toca à governança, o principal ponto aí de debate, que essa liminar foi objeto aí de retirada do Conselho e volta agora do Conselho. Ele vai reduzir os riscos, isso mesmo, de uma gestão inadequada, que ela precisa de ajustes, e aumentar a transparência. Lembra que aquelas reuniões precisam ser assinadas, precisam ser registradas? Ele vai buscar reorganizar isso, e para que as novas que aconteçam sejam todas pautadas pela transparência. E a prestação de informações? Bem, ele vai assegurar a confiabilidade na transparência dessas informações, para que elas cheguem para o juízo da recuperação judicial, para o Vasco, para os credores, para o Ministério Público, para o desembargador. Essas informações vão ter que ser muito fidedignas e transparentes. E outra coisa é quanto à gestão do caixa. Bem, ele vai evitar os desvios e, claro, né, preservar a liquidez do Vasco de acordo com o plano de recuperação judicial. Mas, como eu disse, existe um valor mínimo, valores ali, para que ele possa atuar, não qualquer valor. E aí vem um ponto aqui interessante. E essa alienação de ativos, a venda do próprio Vasco. O que vocês acham que o watchdog vai fazer? Ele vai impedir? Não. Ele vai influenciar? Não. Ele está ali somente para garantir a conformidade legal e a maximização do valor. O que quer dizer isso na prática? Ele vai buscar demonstrar para todas as partes e os órgãos envolvidos o que está acontecendo e o que é melhor para o Vasco no ponto de vista dele. Vocês se recordam que para vender o Vasco é necessário passar pelo Conselho de Beneméritos, Assembleia, Conselho Deliberativo, tem que passar pela arbitragem, pela recuperação judicial. Por todos esses órgãos, o watchdog vai participar para levar números e posicionamento, parecer, quanto a essa venda de ativos. O ponto importante é que ele vai identificar esses riscos para prevenir medidas, ele vai ali atuar como um auxiliar. Ele não é o gestor do Vasco, é o Conselho de Administração. Ele não é o diretor financeiro do Vasco, ele é um auxiliar. Ele não é um auditor do Vasco, ele vai trazer uma fiscalização maior. É como se tivesse um terceiro fora, ali, de olho nos atos que estão sendo feitos da gestão, nos atos que são feitos pela diretoria financeira. É mais um profissional que está fazendo essas fiscalizações e dando recomendações técnicas, isso mesmo. Adoção de medidas rápidas, vamos colocar assim, jurídicas e negociais para o futuro ou para o melhor presente do Vasco. Claro, né? Contribuir para que essa recuperação judicial seja cumprida, contribuir para que a eventual venda do Vasco seja da melhor maneira possível. Essa é a função do watchdog. É um profissional, um mecanismo de monitoramento frequente, independente, ele é contínuo, ele auxilia na recuperação judicial e traz ali uma proximidade entre credores, recuperanda, juízo,
porque é um profissional que tem esse dever de verdade, de transparência, de buscar realmente o que é melhor dentro, claro, para o Vasco, para a recuperação judicial. É isso. O interventor, então, já não existe mais. Agora temos o watchdog, Vasco funcionando, venda quase acontecendo. E vamos esperar o que esse watchdog, o Dr. Atos, vai apresentar no processo. Se ele vai corroborar, vai confirmar aquele relatório preliminar que foi feito pela Samantha Longo, que foi positivo, apontando, mesmo que com irregularidades, mas que não houve fraude, não houve desvio, não houve falcatrua no Vasco, mas sim uma gestão desorganizada, vamos colocar dessa forma. Vamos ver o que o watchdog vai colocar agora e vai prestar de informações.